De poemas não sou autor, mas no mundo há muitas vozes. Se o senhor é agricultor, as árvores somos nozes! Bem-vindo ao Crente Cético, o canal mais abençoado da galáxia. Contra os mitos, a religiosidade, o radicalismo e aquilo que eu esqueci, que era mesmo? O bom humor, não é mesmo? As recomendações de sempre. Curte o vídeo se achou legal, assista até o final e inscreva-se nesse canal, beleza? Visite o nosso site www.crentecético.com e confira os materiais bem legais que temos lá, certo? Então, bora lá pro vídeo? Olá pessoal, esse é mais um vídeo da série Palavras com o título Deus dos vivos e Senhor até dos mortos, né? Essa palavra começa com a seguinte questão, né? Qual é o sentido da vida, né? É uma questão que muitos têm, né, como a mais complexa, né, da nossa existência. Mas a palavra de Deus traz de uma forma bem natural a resposta para essa questão. E, bom, o versículo que eu já mencionei em outras palavras, né? Em Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Aí a gente pode, né, já concluir a partir desse versículo, né, porque dele. Então todas as coisas pertencem a ele e por ele. Bom, todas as coisas existem por intermédio dele e para ele. Ou seja, todas as coisas existem para ele. Ou seja, o propósito de toda existência é para o nosso Deus. Aí nós temos também, como eu disse no vídeo, Deus não é a coisa mais importante da sua vida. Se você não viu, veja, ele é muito bom. E eu trago também, né, a definição de coisa. E aí a gente usa também esse conceito aqui, porque no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, diz que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Bom, o versículo se refere ao nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é o Verbo vivo, o Verbo que estava com Deus e era Deus. E por meio dele, né, por meio da sua palavra, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus fez todo o universo e todas as coisas. E, portanto, quando em Romanos fala porque dele e por ele, para ele são todas as coisas, nós, como coisa, estamos incluídos nisso. Afinal, nós somos criação do nosso Deus, não é mesmo? E em Atos, capítulo 17, versículo 28, traz também uma ideia muito importante, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. O que isso significa? Nós estamos no universo, né? E Deus está em todos os lugares, e o universo está contido em Deus. É bem legal essa ideia, né? Para que nós saibamos, né, que, enfim, né, nós sempre perguntamos, né, onde nós estamos, né, em Campinas, estado de São Paulo, Brasil, planeta Terra, sistema solar, universo, e o universo está onde? O universo está em Deus.
porque ele é onipresente, né? E na verdade, assim, ele contém, né, dentro da sua onipresença toda a criação, não é? E, bom, o que nós podemos concluir a respeito do sentido da nossa vida? Em Romanos já está explícito que todas as coisas são para ele também, né? Mas tem outras partes da Bíblia que enfatizam com relação à nossa vida, porque que o sentido da nossa vida bom, já estou respondendo, é fazer a vontade do nosso Deus. Na verdade, isso vem mesmo a partir da lógica. Você pode não crer em Deus, mas se você supor que Deus existe e que Ele é o nosso Criador, você chega, através da lógica, bom, a gente pode pensar, por exemplo, numa calculadora. Eu pensei, foi um exemplo, né? Qual que é o sentido da vida da calculadora? Fazer cálculos para os seres humanos, certo? Então, a gente percebe que o sentido da vida de uma coisa qualquer, na verdade as calculadoras não vivem, né? Mas, enfim, a função dela, né? O sentido da existência dela é fazer a vontade do seu Criador. No caso, né? Nós fabricamos a calculadora e ela nos serve para fazer cálculos, que é a nossa vontade quando nós fabricamos a calculadora. Com esse mesmo pensamento, né, nós podemos também, a partir da lógica, ver que se Deus nos fez, Ele tem um propósito, né, com as nossas vidas e, enfim, de uma forma genérica, o sentido na nossa vida, o sentido da nossa existência é fazer a vontade do nosso Deus, ainda que Ele tenha propósitos específicos na vida de cada um de nós. Por isso essa questão ainda permanece pertinente para a gente refletir, né, acerca de qual é o propósito do nosso Deus para as nossas vidas. Bom, a palavra de Deus não usa calculadoras, ela usa vasos. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21, menciona sobre os vasos, né? Os vasos de honra e os vasos de desonra, né? Deus fez os dois tipos de vaso, um para honra e outro para desonra. E a gente vê que nos vasos de honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, nós, como vasos, somos para uso do Senhor na sua obra. E, inclusive, né, nós temos que estar santificados, né, separados, e estarmos capacitados, né, para essa obra. Inclusive, o que define se nós somos vasos para honra ou para desonra? Fica aquela questão de predestinação, não é mesmo? Muitos podem pensar, eu nasci para fazer coisa errada, enfim, Deus me predestinou para ir para o inferno. Não é isso. Na verdade, Ele deu a salvação, deu a condição, né, para nós sermos salvos, né? Ele já nos salvou, na verdade, e basta estarmos junto com Ele, né, para podermos usufruir da salvação que Ele tem para as nossas vidas. Basta que aceitemos ao nosso Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, para que nós tenhamos acesso à salvação que Deus tem para nós. Então, Ele nos predestinou, na verdade, Ele deu as condições, né, para que nós fôssemos salvos, né, para que nós aceitássemos a Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, e assim, dessa forma, nós sejamos salvos. E então, assim, essa história de que
destino, né? Na verdade, essa questão não é abordada dessa forma. Na verdade, você escolhe, né, se você comete pecado ou não. Mesmo que existam pessoas que pensem que podem pecar à vontade porque Deus já as predestinou para a salvação, na verdade, essa predestinação, ao meu ver, é as condições, né, que Deus nos deu para sermos salvos, e cabe a nós nos desviarmos do pecado, estarmos junto a Ele. Bom, mas voltando, nós já podemos contemplar que o sentido das nossas vidas é fazer a vontade do nosso Deus. E existe um versículo no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 38. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Aí também tem, né, a confirmação de que o sentido das nossas vidas é fazer a vontade de nosso Deus. Para Ele vivem todos, né? E traz aqui, né, uma parte interessante, né, que é um dos 2 versículos, né, que me inspiraram, né, para trazer essa palavra, né, que graças a Deus, Deus me trouxe ao meu coração. Deus não é Deus de mortos. Vamos guardar essa informação. Deus é Deus dos vivos. Mas por que Deus só é Deus dos vivos? Em Salmos, de número 115, versículo 17, os mortos não louvam a Deus, nem os que descem ao silêncio. Então, nós vemos aqui que realmente, por que Deus não é Deus de mortos? Porque os mortos não podem louvá-lo, não podem adorá-lo. E Deus é o único digno de adoração. Mas a Bíblia também cita deuses com letra minúscula. O nosso Deus é o Deus com letra maiúscula, é o único Deus. Mas mesmo assim a Bíblia cita outros deuses com letra minúscula. Quem são esses deuses, né? Bom, em Êxodo é só uma citação, né, das muitas que o nosso Deus se refere a outros deuses. Em Êxodo capítulo 20, versículo 3, nos 10 mandamentos, né, um deles é: não terás outros deuses diante de mim. E, bom, qual que é o significado desse atributo Deus, né? Esse atributo é todo aquele que é alvo de adoração. Então, os deuses, né, os falsos deuses, os deuses com letra minúscula, que a Bíblia refere, na verdade, eles eram, né, adorados por povos, né, e mesmo Israel, né, já também houve um momento que se desviou do caminho do Senhor e também adoraram, né, outros deuses. E, bom, como a gente diz, né, o Deus é alvo de adoração, é aquele que é alvo de adoração, esse Deus com letra minúscula. E daí, assim, a gente, hoje em dia, tem deuses? Temos. Por quê? Porque nós adoramos, né, coisas, muitas vezes. E é importante, né, que a gente se policie, né, nisso. Será que nós não estamos adorando a homens, a mulheres, casas, carros, objetos, joias, ouro e outras coisas, né? Será que nós não estamos colocando coisas, né, essas coisas, numa posição muito elevada na nossa vida? Será que nós não estamos falando que sem isso eu não posso viver, e afirmações como essa? Realmente, a gente não pode adorar
outras, né? Na verdade, coisas desse mundo, né? Nós devemos adorar apenas a Deus. E Ele é o único digno de adoração e o único digno deste atributo, de Deus. Ele é o único digno de ser adorado. Eu não me canso de falar, porque adorar coisas não vale a pena. Deus é o único, né, que pode prover todas as nossas necessidades, né? E, enfim, a gente deve viver de forma simples, né? Porque, afinal, essas coisas que eu mencionei, né? Enfim, homens e mulheres ficam velhos, assim como casas e carros e, enfim, tudo o ladrão pode roubar e a traça rói e o ferro enferruja e tudo acaba se deteriorando com o tempo, não é? E, enfim, não vale a pena adorar coisas. Quero frisar isso, ok? Mas, por que nós chamamos o nosso Pai de Senhor? Né? Fica essa questão, né, que eu poderia até ter feito no início, né? Por que Deus, nós chamamos o Todo-Poderoso de Deus? E por que nós chamamos o nosso Pai amado, né, o Criador, de Senhor? Essa é a grande questão desta palavra, né? E eu já trouxe aqui, né, Deus, porque Ele é digno de adoração, porque Ele é o único que deve ser alvo da nossa adoração. Então, esse atributo do nosso Pai como Deus é porque Ele é digno de adoração. E agora, por que Ele é Senhor? Certamente Ele é Senhor. Mas é necessário que nós entendamos esse atributo de Senhor que o nosso Deus tem, ok? Em Romanos, capítulo 14, versículo 9. Porque foi para isso que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Aí que fecha o segundo versículo, né? O primeiro está em Lucas 20, 38, o segundo agora está em Romanos 14, 9. Porque foi para isso que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver. A parte B desse versículo é a que eu quero destacar. Para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Ora, se Deus não é Deus dos mortos, mas só dos vivos, nosso Senhor, Ele é Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Que mistério é esse? Bom, é importante para nós diferenciarmos os atributos de Deus e Senhor do nosso Pai, ok? Êxodo também traz, né, de forma bem explícita, Deus mesmo falando. Em Êxodo capítulo 20, versículo 5, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. E ele fala, né, o Senhor teu Deus, né? Então ele explicita o seu atributo de Senhor e atributo de Deus. E Senhor representa poder e autoridade, não é mesmo? Esse atributo do nosso Deus indica, né, que Ele é quem dá as ordens a todos. Ele tem o controle de tudo, né, no mundo. As autoridades foram instituídas por Deus. E Deus, né, tem em suas mãos, ainda que isso possa não estar claro para nós, Ele tem nas suas mãos o controle sobre todas as coisas. E Ele tem autoridade, né, sobre todos os poderes. Bom, por isso, Ele é o único digno de obediência. O nosso Deus, o nosso Senhor, né, destacando o atributo de Senhor, Ele é o único digno de obediência, né? Como eu disse, a palavra diz, né? Ele é quem dá as ordens, né? Com outras palavras, Ele é quem dá as ordens, né? E, enfim, como Ele tem o domínio de toda a terra, de tudo que acontece, né?
Tem aquele ditado que uma folha não cai da árvore se não for por permissão do nosso Deus, né? É um ditado, mas é um ditado verdadeiro, né? Baseado na palavra de Deus, porque Ele tem o controle de tudo. E, na verdade, a palavra em Romanos explicita que porque o Senhor é Senhor até dos mortos, porque em uma palavra sua os mortos podem ressuscitar. Então Deus tem poder sobre os mortos também. Ele tem domínio, né? E, bom, eu me lembro, né, com Jesus, né, que foi na tumba, né, de Lázaro, né, que até então estava morto, já tinha passado 4 dias da sua morte, e ele pediu para que tirassem a pedra, e ele disse: Lázaro, sai para fora. Por que ele disse Lázaro? Porque se ele dissesse morto, é capaz que todos os mortos iriam ressuscitar, né? E aí, né, seria, enfim, algo parecido com o apocalipse zumbi, não é mesmo? Mas é interessante esses detalhes da nossa Bíblia, da palavra do nosso Deus, né? Que realmente assim fazem toda a diferença. Por isso que Jesus chamou por Lázaro, porque ele é Senhor, né, tanto dos vivos quanto dos mortos. E assim, o nosso Pai não é um ditador. Ele tem todo o poder, toda a autoridade, ele instituiu as autoridades que existem no mundo. Mas ele nos dá o livre-arbítrio. Bom, eu costumo dizer, né, que quando uma pessoa é autoritária, é porque ela não tem, na verdade, o domínio da situação e ela precisa usar de autoritarismo para ter o controle, para tentar ter o controle da situação. E Deus é exatamente o contrário. Como Ele tem todo o poder, Ele não precisa fazer nenhuma cena, Ele não precisa mostrar que Ele é Deus, Ele não deve satisfações a absolutamente ninguém. Então, Ele é uma imagem que todo mundo tem errada de Deus, como, né, um senhor severo, um velhinho com um cajado na mão e que pode destruir, né, as nossas vidas com apenas uma palavra. De fato, Ele pode, mas Ele não quer isso, Ele quer a nossa salvação. E Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele tem todo o poder e a sua nobreza é tão grande que Ele não precisa usar, né, de autoritarismo, Ele não precisa usar de abusos, né, como o ser humano gosta de usar. E assim, cabe a Ele que nós o obedeçamos. E se nós não obedecemos Ele, nós não estamos reconhecendo que Ele é Senhor. Nós podemos até reconhecer que Ele é Deus, Criador, né, dos céus, da terra, de tudo que há, né? E muitos, né, pensam, né, que Deus está nos céus e que Ele não se importa com o que acontece aqui na Terra, né? Deus é o Todo-Poderoso, né? O Criador de todas as coisas, né? Ele está lá no céu, mas eu estou vivendo minha vida aqui, enfim, eu acho que Ele não se importa muito, né? Então, Deus se importa, com certeza, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E se nós não reconhecemos, né, a autoridade dEle, né, nós nos afastamos dele, aí que reside o pecado. Bom, um versículo que eu quero destacar a respeito do atributo de Senhor, né, em Êxodo, capítulo 6, versículo 3, diz o Senhor a Moisés: E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus, o Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Aqui, né, está claro sobre esse atributo do Senhor, né? Inclusive, essa palavra Senhor é escrita na Bíblia, né, de forma diferente, né, com todas as letras maiúsculas. Isso significa, né, também um termo usado
em hebraico, né? E também tem todo um estudo a respeito dos nomes de Deus, e existem vários nomes, né? Cada um associado com um atributo do nosso Deus. Existe o Elohim, né? O Jeová, e bom, eu não quero entrar em detalhes, né? Existem pessoas muito mais capacitadas, né? Muito material também disponível a respeito desses estudos acerca dos nomes de Deus, os termos usados, né, nos originais em hebraico, mas eu quero explicitar que Deus já traz, né, a partir desse verso no qual ele fala com Moisés, que existem esses dois atributos, né, o Todo-Poderoso e outros também atributos, mas ele quer enfatizar a diferença entre esses dois atributos, Deus o Todo-Poderoso e Deus como o Senhor, né? Ele não é só o Todo-Poderoso, ele é Senhor. E ele tem propósito nas nossas vidas, ele se importa conosco. Nós não podemos pensar que Deus está em cima, no céu, e que ele simplesmente não se importa conosco. Nós devemos crer que realmente é importante que nós tenhamos um relacionamento sincero com Deus, porque Ele está nos vendo a todo momento. E não só, na verdade, Ele não quer nos enxergar para nos culpar, nos julgar. Isso, na verdade, né, quem faz é o inimigo. Ele se importa conosco, então Ele quer o nosso bem. Ele quer que nós vivamos, né, da melhor forma possível, né, e em todos os aspectos. E em Jó, né, fica claro esses propósitos que Deus tem para conosco, né? Jó 42, versículo 2, fala que bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido, né? E a gente tem que ter consciência dos propósitos que Deus tem nas nossas vidas, mas também de que Ele não vai, né? Esses propósitos não serão impedidos. Nós não podemos impedir esses propósitos, né, de serem cumpridos, ok? Bom, em Jeremias, capítulo 51, versículo 19, diz: não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo. Israel é a tribo da sua herança. É só esse finalzinho que eu quero enfatizar. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então, o Senhor dos Exércitos, ou seja, ele tem toda a autoridade, né? A gente pensa, né, que um exército começa com um soldado, vai até cabo, tenente, capitão, coronel, né? Enfim, tem todas as escalas, né? Até general, marechal. E depois tem o Senhor dos Exércitos. Ele é o que comanda todos os exércitos da terra, né? É um mistério, né? Muitos não creem, né? Pensa que o nosso Deus não exerce influência, ele está lá em cima, né? Não liga para o que acontece aqui na terra. Você se engana. Ele se importa, né? Como eu já falei muitas vezes aqui, eu não quero ser repetitivo, mas é necessário que nós tenhamos consciência disso, né? Senhor dos Exércitos, é importante lembrar disso, né? Ele é que dá as ordens, ok? E assim, o Senhor tem os seus propósitos nas nossas vidas e tem os inimigos das nossas almas, os inimigos de Deus, Satanás, que querem impedir, né, o propósito de Deus para as nossas vidas, né? Satanás e seus anjos caídos. Mas é importante que nós não estejamos preocupados, tá? Porque Deus tem todo o domínio. Deus é Deus, o Senhor dos Exércitos, e Ele nos protege se nós estivermos na sua presença. E até quem não está na presença do Senhor, Deus é tão misericordioso que Ele também dá proteção, né? E também cuida, né? Todos aqui na terra, né, tem a bênção, né, de que ainda o Espírito Santo não foi embora deste mundo, né?
E graças a Deus que os seus fiéis estão aqui na terra, né? E que o Espírito Santo está na vida deles, porque quando eles não estiverem mais, o Espírito Santo não estiver mais aqui, a coisa vai ficar muito feia. Mas eu não quero entrar, né, nesse assunto que é muito extenso, Apocalipse, não é mesmo? E assim, eu quero só lembrar que Deus é o Senhor dos exércitos e que nós não precisamos temer o inimigo das nossas almas. E que em Salmos 145, verso 13, o teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. Então nós não precisamos nos preocupar com o inimigo das nossas almas. Bom, o que Deus quer de nós? Né? Que nós estejamos na sua presença, né? Que nós estejamos em comunhão com Ele, num relacionamento sincero. Né? E como que a gente tem um relacionamento sincero? Né? Em todo relacionamento, nós precisamos conversar, não é mesmo? Então, através da oração, né, nós podemos falar com o nosso Deus. E também da nossa adoração a Ele. Afinal, Ele é nosso Deus, Ele é o único digno de adoração. E através da vigilância, já tem um versículo, né, Jesus nos alerta, orai e vigiai. Né? E a vigilância serve, no final das contas, né, para nós obedecermos a Ele. Né? Porque, enfim, temos que falar com Deus, a oração. E Deus é o nosso Deus, digno de toda adoração e digno de toda obediência. Ele é o Senhor, né? Então, o Senhor, né, esse atributo, está associado à obediência que nós devemos ao nosso Senhor, não é mesmo? E a vigilância, né, ajuda para que nós estejamos sempre atentos em obedecer ao nosso Deus e fazer conforme a sua vontade. E vem uma pergunta, né? Deus não tem todo o poder e por que Ele permite o mal? É uma pergunta que realmente deixam muitos aí na dúvida, mas ela tem uma resposta muito simples. Deus nos dá o livre-arbítrio, porque como eu já disse lá em cima, Ele não é um ditador, Ele não é um autoritário. Então Ele é tão nobre que nos dá a oportunidade de escolhermos entre o bem e o mal. Se nós não quisermos Deus na nossa vida, né, como muitos ateus, né, não querem saber de Deus, Ele, né, não vai interferir, né? Ele vai se retirar, né? A sua presença vai se retirar da vida dessa pessoa e Ele deixará essa pessoa a sua própria sorte, que, enfim, né, de muitos aí não tem sido boa. Mas, enfim, por que Deus quer dar essa oportunidade de escolha, né? Muitos escolhem, né, por um tempo viver longe de Deus. Mas aí nós nos damos conta, na verdade, de que nós vivemos vazios, infelizes sem Ele. E por isso, né, dessa forma, né, nesse ponto a gente aprende que sem Ele nós nada somos e nada podemos fazer. E que a vida é muito triste, é horrível viver fora da presença de Deus. E Ele quer que nós aprendamos isso para que nós também conheçamos Ele melhor, né? Porque na presença dEle, né, quem já esteve fora da presença de Deus e volta à presença de Deus, né, pode sentir a diferença, né, do quão Deus é bom para nós, nas nossas vidas. Não é? E Ele é misericordioso, né? Ele nos aceita de volta, mesmo que nós nos afastamos no passado. E é incrível, né, como que é maravilhosa a misericórdia que Deus tem para conosco. E, enfim, a lição que o Senhor nos passa é de que o verdadeiro domínio, né, ele só acontece com o respaldo do nosso Senhor. Como Deus institui todas as autoridades, né, muitas vezes nós estamos em posição de autoridade. E nós só podemos exercer, né, essa posição de autoridade
com o respaldo do nosso Deus. Se foi o nosso Deus que nos colocou nessa posição. Existe um versículo que diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. E é muito importante, né? Porque existem muitas autoridades que ungem a si mesmas. E, na verdade, nós devemos reconhecer que toda autoridade vem do nosso Senhor. E as pessoas só poderão exercitar as posições de liderança, né? Tendo consciência disso, ok? E, para finalizar, eu quero trazer, né, que nós devemos permitir, né, abrir o nosso coração para que o nosso Pai ocupe a posição de Deus, né, na nossa vida, o único digno de adoração. E que também, né, nós venhamos permitir, né, porque Deus não invade a vida de ninguém, né, também que Ele tenha a posição de Senhor das nossas vidas. E que nós venhamos a reconhecer que Ele é quem dá as ordens, não é? E Ele é o único digno de obediência, né? E Ele é que institui as autoridades, né, no mundo. Que nós tenhamos consciência disso, né? E venhamos a viver de forma mais plena com essa palavra, ok? Muito obrigado pela atenção e até mais! E aí, gostou? Então não se esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever no canal, ok? Mais uma vez eu agradeço, forte abraço e até mais, hein?